Salve, salve pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal A Margem. Sou Gabriel Ribeiro e nesse vídeo eu vou estar falando sobre um documentário muito responsa, muito bacana, para a gente estar entendendo ainda o contexto de 2013, o que estava por detrás desses atos, dessas manifestações que tanto parte da direita desavergonhada, quanto a parte de uma esquerda dissimulada, ambos marginalizaram, criminalizaram esse contexto de 2013 sem fundamento, com tamanha covardia para com as demandas que estavam sendo levantadas, abordadas pelas ruas do Rio de Janeiro, beleza? Então vamos lá. Esse documentário, domínio público, documentário que eu não lembro o ano, mas eu confesso que eu ainda não tinha assistido, mas como eu estou finalizando essa leitura do livro Revolta dos Governados, do Wallace de Moraes, eu peguei essa referência e fui catar esse documentário, tem 1h38. E pessoal, é um documentário que eu achei muito robusto, material, assim, um documento de primeira, assim, com muita contundência, com muitos elementos, uma síntese do que representou, do que foi aquele contexto de 2013. E é um documentário assim que, né, uma das coisas que eu achei bacana nesse documentário é que ele tem uma linha ali, né, vamos botar assim, uma espinha dorsal do enredo desse filme, que é a violência do Estado, essa prerrogativa do Estado sendo o único agente para controlar, dominar um território. E antes de eu continuar seguindo aqui com o vídeo, peço desculpas aí, né, no vídeo anterior que ficou um vídeo extenso, confesso, mas acho que deu para deixar ele convidativo a título de reflexão e tudo mais. Confesso que nesse vídeo aqui, eu estou acompanhando agora o tempo, vou conseguir deixar minimamente num tempo razoável, para que não fique maçante aí para vocês, beleza? Mas vamos lá. Porra, 2013, a gente vai pensar 2013, ali Rio de Janeiro, certo? Os exemplos vão ficar concentrados no Rio de Janeiro, porque no Rio ali recebeu a final da Copa do Mundo, a instalação do comitê da Copa, a sala de imprensa ficou instalado, né, ficaram instalados no Rio de Janeiro, essas duas frentes, né, porque demandavam, né, imagina, comitê da Copa do Mundo, sei lá, são investidores, diversos jornalistas, né, não sei quantos jornalistas que foram também cobrir esse evento de 2014 aqui no Brasil, mas que ficaram concentrados ali no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, ele importou, o Estado teve aquela ideia que foi muito prejudicial para esse contexto dessas pessoas que estavam ali nas comunidades, né, nas ditas favelas do Rio de Janeiro, porque acarretou, né, essa medida do Estado, ela acarretou numa violência, intensificou, melhor dizendo, mais ainda a violência para com as pessoas que estavam ali nas favelas, né? Então você pega Morro da Providência, Complexo do Alemão, Rocinha, as comunidades que estavam nesses corredores que saíam do aeroporto internacional até ali a Zona Sul, alguns lugares que iam, né, ter, digamos assim, a estrutura para a Copa do Mundo, né, para além do Maracanã. Então essa coisa aí do comitê, né, da sala de imprensa e tudo mais. Então, pessoal, é muito importante quando a gente também
vai analisar 2013, entender que a lei, né, a FIFA, ela tem aquela lei, lei geral da FIFA, e no qual, em determinado período, as leis do país que está recebendo a Copa do Mundo ali, ela fica sem valer coisa nenhuma. Então significa dizer que o Estado ele vai estar atendendo a demanda de quem? Do capital. Que capital? O capital que está sendo investido por essas empresas aí, que patrocinou, né? Que foram muitas empresas que patrocinaram e ainda continuam patrocinando aí os jogos organizados pela FIFA, né? Que é a entidade máxima do futebol mundial. Então, pessoal, o Estado ele se organizou, veja, ele foi se estruturando, então teve dinheiro público absurdo para poder remover as diversas famílias espalhadas aí por essas comunidades, né, por essas favelas, sabe, para que as necessidades, as demandas da FIFA, dessas grandes empresas mundiais pudessem fazer o seu negócio na cidade do Rio de Janeiro, principalmente, e com isso foi utilizado muita violência. Os direitos que são resguardados pela Constituição Federal, né, eles foram descumpridos sumariamente em diversas comunidades. Então, a questão da UPP, né, que é a dita polícia pacificadora, que teve o apoio do seu Eduardo Paes, ali de quem mais era o Sérgio Cabral que esteve preso, nem sei como que ele está agora, se ele está em regime semiaberto, domiciliar. O cara faturou muito dinheiro com as empreiteiras, que tiveram também um papel assim crucial nesse contexto ali dos megas eventos, né, que pegou o Pan-Americano, que foi em 2007 no Rio de Janeiro, depois teve as Copas das Confederações, que é como se fosse um evento teste para a Copa do Mundo, né? Então aí pegou a Copa do Mundo, Olimpíadas. Então as empreiteiras, elas tiveram ali papel fundamental nesse fuzuê, nesse rebuliço que foi se tornando o Rio de Janeiro, as ruas do Rio de Janeiro. Então, pessoal, significa dizer que o Estado, para avaliar, ele reforçou, turbinou a sua lógica, o seu modus operandi extremamente racista, porque nas ditas periferias, né, nessas comunidades, a população negra, em algumas dessas comunidades, elas tiveram que ser removidas, então tiveram as suas casas literalmente destruídas, então o seu habitat ali vai sendo invadido, violentado, sabe, para que os interesses do capitalismo fossem atendidos. Portanto, o documentário Domínio Público, pelo qual eu estou me referindo, ele foi trabalhando essas questões, e é um documentário que teve ali o apoio da Nova Democracia, um jornal aí, digamos assim, mídia ativista, que também cobriu boa parte dos protestos ali no Rio de Janeiro, em alguns outros cantos. Você via através das imagens o quanto que a polícia, do nada, começava a jogar bomba, começava a ativar ali aqueles manifestantes, que muitos estavam sem máscara, sem aquela questão do black bloc, né, que para eles era nossa, os black blocs são os vândalos e tal. Então você via a tamanha
diversidade de rostos, de pessoas, de características presentes ali na rua. Então, esse pessoal das comunidades ditas periféricas, que estavam já acostumadas a tomarem porrada, tiro, né, em suas comunidades, elas desceram e começaram a se articular também com o pessoal considerado do asfalto, ali da cidade, que estava também já efetuando esse movimento de agito, de reivindicação, de protesto. Então, assim, pessoal, quando a gente está falando ali de 2013, daqueles protestos ali, a gente vai acrescentando elementos, a gente vai adicionando situações que a gente, com o mínimo de boa vontade, a gente vai ver, pô, peraí, os caras estão removendo diversas famílias de uma mesma localidade, estão colocando uma tal de polícia, né, com o intuito de pacificar a comunidade, né? Então a UPP ela teve o financiamento ali, né, de pesquisa de mega ricos. Então teve o Eike Batista, foi um dos investidores dessa pesquisa, que ajudou o estado ali do Rio de Janeiro a importar essa política de segurança, de domínio do estado, do domínio territorial por parte do estado nessas áreas que eram até então controladas pelo tráfico, importou lá da Colômbia, que a Colômbia tinha importado dos Estados Unidos. Então, isso ali nos anos 2000, a Colômbia também trouxe, né, um pouco dessa mesma lógica de domínio territorial por parte do Estado em áreas que eles estavam ali considerando perigosas. Só que aí no Rio de Janeiro, pessoal, teve esses ingredientes típicos aqui do nosso estado, cujo a sua ideia não foi de levar, digamos assim, uma paz, vamos tirar ali os bandidão armados ali das comunidades, ali da Providência, do Morro X, do Morro Y, para a gente poder permitir que a população ali das favelas tivessem voz ativa, como o segurança do Rio de Janeiro na época, lá o Beltrânia, ele fala o seguinte, está aqui, ó, agora o morador ele vai poder dizer o que ele quiser. Ué, mas os moradores das favelas, Mangueira, que teve, né, casos ali de assassinatos em meio a um protesto que estava acontecendo ali, né, contra aquelas remoções que a Mangueira sofreu muito, aquela comunidade ali que ficava mais próxima, né, do asfalto, perto da UERJ, sofreu muito. Então, assim, seu Eduardo Paes, diversas figuras, tanto do âmbito público, privado, encheram, né, o peito para defender esse tipo de atuação extremamente hostil do Estado, que já era hostil, mas aí ficou mais hostil ainda, para com essas pessoas das favelas ali do Rio de Janeiro. Então você pensa assim, mas pô, a ideia de tirar os bandidos, né, os traficantes, pô, aí o Estado chega lá, né, vai lá com uma questão cultural, sei lá, ensina um instrumento musical, pô, isso, né, melhor do que ter lá o cara ameaçando lá, não sei o quê. Mas aí o filme ele trabalha com intelectuais, né, com estudiosos, com pessoas também, diga-se de passagem, de associações de moradores dessas respectivas favelas, e eles falam o seguinte, né, os próprios envolvidos nessas comunidades, eles falam, não dá para romantizar a existência do tráfico, mas qual é a diferença de ter o tráfico ali e a atuação do Estado ali armado? Porque nas imagens, isso vocês podem ver no documentário, que vale muito a pena ver,
você vai ver os policiais ali com arma em punho, cara, naquela posição de guerra, como se aí tivesse um inimigo, entende? Então, é batizado que era interrompido pelo policial, porque a lei é do Estado, ali a lei é deles, né? Dane-se a papelada que está na Constituição, na lei ali, digamos, municipal do Rio de Janeiro. Então, eventos culturais eram constantemente fechados, proibidos de darem continuidade. Então, pessoal, a gente consegue entender que ali o Estado não estava querendo levar paz, levar ali um certo alívio para aquelas pessoas. Estavam querendo controlar, mexer no dia a dia daqueles moradores. Então, como que o cara vai falar assim, os caras agora podem falar o que eles quiserem falar. Mas eles desceram para falar o que eles queriam falar e tomaram tiro, porrada, gás de pimenta. Ali na favela de Manguinhos também tiveram protestos, Jacarezinho, enfim, várias comunidades que até então não tinham, né, isso, os próprios envolvidos em associações, né, de moradores e tal, falam disso no filme. Antes ali desse contexto de 2013 e tal, não tinha tanta mobilização assim na favela com relação aos protestos, aos movimentos sociais, e que a partir desse contexto de 2013, as pessoas não são cegas, elas estão vendo, cara, né? Elas estão vendo o que está acontecendo ali ao redor, e chega uma hora que o ímpeto aparece, a chama do corpo acende ou reacende, e elas começam a se articular com aqueles que estão ali já no asfalto, pelas ruas, tecendo, né, essas manifestações para que tais eventos, tais megas eventos fossem realizados. Então, pessoal, para eu finalizar, porque eu já estou vendo aqui o tempo, eu vou citar aqui, né, o Carlos Weiner, da UFRJ, professor titular da UFRJ, que ele, nesse filme, ele fala, tem ali uma passagem muito importante que resume muito bem por que 2013 as ruas pegaram fogo, tiveram suas barricadas ali, digamos, expostas, e foi mais ou menos assim. Segundo o Carlos Weiner, ele coloca assim: na lógica neoliberal, a cidade precisa ser despolitizada, pois na política as pessoas se reúnem para pensar a cidade. E isso não pode, pois é o mercado quem tem que decidir. Isso pode parecer, talvez, não sei, simples, mas para mim tem um significado muito importante para a gente poder entender que tipo de cidade a gente quer para a nossa vida, para as nossas vidas. Porque assim, quando a gente critica o capitalismo, a gente tem que entender a lógica dele, que é essa, de despolitizar, de deixar ali, digamos assim, né, uma massa alienada para que as suas vontades empresariais possam impor os seus interesses econômicos em detrimento do sofrimento alheio, de pessoas sendo removidas de locais pelos quais elas construíram laços afetivos, de memória. Então, assim, pessoal, vale muito a pena ver esse filme, Domínio Público. Eu vou deixar o link aí
na tela do vídeo. Eu estou vendo o tempo aqui, já está em cima da hora. Vou voltar mais uma vez aí para finalizar esse recorte que eu estou fazendo aqui no canal sobre 2013, porque vale muito a pena a gente estar abordando ainda esse contexto, beleza? Agradeço aí o carinho, tá? Quem puder ajudar, pessoal, com relação a compartilhamento aqui do vídeo, todo esse tipo de apoio é muito importante aí para o andamento do nosso trabalho. Vou nessa aí para não ficar muito longo. Um forte abraço aí, vejam um filme, tá? Sugiro aí uma sugestão aí bacana do canal. Vejam esse filme e converse aí com os seus, que é muito importante aí para a gente perceber a importância que os protestos, que as ruas, que os movimentos, que essas articulações, seja de qualquer forma, organizada, não organizada, etc. O negócio é você estar se envolvendo, articulando, conversando, que isso é muito importante para a gente poder pensar o espaço que a gente quer pensar. Valeu? Forte abraço aí, saudações libertárias!